A maior parte das pessoas acha que invasões começam com um clique indevido, um link suspeito ou um aplicativo malicioso. Mas não para Érica Navarro, 25 anos, hacker desde os 12, gênio acidental, autodidata por agressividade e sobrevivência. Para ela, invasão começava antes da máquina, começava na atenção. Antes de entrar nesse jogo perigoso entre uma hacker e uma influenciadora famosa, já se inscreve no canal Contos Sáficos, deixa seu like e comenta: quero mais histórias assim, para o YouTube entregar esse romance digital para mais mulheres lésbicas e bi. Naquela noite, porém, não era ela quem procurava a atenção, era ela quem observava. Sentada no antigo sofá do apartamento minúsculo, com 3 telas iluminando o rosto, Érica mordiscava uma tampa de caneta enquanto decifrava padrões de comportamento online. Ela não invadia para destruir, ela invadia para entender. E não havia pessoa mais interessante para entender naquele momento do que Virgínia Lemos, 30 anos, uma influenciadora de lifestyle, dona de uma marca de cosméticos, palestrante, amada por milhões e absolutamente incompreensível para Érica. Virgínia era organizada demais, polida demais, perfeita demais. Ninguém é perfeito. Logo, havia algo escondido. E Érica odiava coisas escondidas. Seu cérebro precisava abrir portas, quebrar cadeados, revelar. Era um vício intelectual, um vício emocional, talvez até um vício existencial. Vamos ver do que você é feita, Virgínia, disse Érica sem tirar os olhos do monitor central. O ataque que ela estruturou não derrubaria nada, não apagaria nada, não roubaria nada. Era um sussurro digital, um sinal, um dedo batendo na porta. Enquanto o script rodava, Érica não parecia uma criminosa, parecia uma artista. O código fluía pelos dedos com elegância, linhas surgiam como poesia bruta, números como tinta, resultados como batidas de coração. Então aconteceu. A tela de Virgínia abriu para ela como uma cortina, não com violência, mas com charme. Um acesso limpo, silencioso, como se a própria máquina dissesse: entre, mas sem bagunçar. Érica sorriu de lado. A pessoa que configurou isso não tem ideia do que está fazendo, murmurou para si mesma. Ou tem, e quer parecer vulnerável. Ela navegou por arquivos superficiais, planilhas de conteúdo, contratos, rascunhos de vídeos, fotos não postadas, até que encontrou um arquivo com um nome estranho. Você não deveria abrir isso. .txt. Érica soltou um riso curto, irônico. Ah, então você sabe brincar. Abriu. Um texto simples. Se você chegou aqui, parabéns. Mas cuidado com segredos que não pertencem a você. Érica empurrou o corpo para trás na cadeira. Interessante. Não era autoproteção comum. Não era amadorismo. Virgínia tinha deixado aquilo ali de propósito. Ou era paranoica o suficiente para decorar a própria máquina com frases existenciais, ou já tinha sido invadida antes. Antes de avançar, Érica digitou uma única linha de comando, que enviaria algo muito sutil ao sistema. Uma notificação anônima. Apenas um ponto. Ponto. Simples, eficaz, desconcertante. No outro lado da cidade, Virgínia Lemos terminava de revisar a pauta de um vídeo quando seu computador piscou. Um único som. Um único ícone. No canto da tela. Ponto. Ela congelou. Não, disse ela, levantando as sobrancelhas. Não de novo. Virgínia fechou o notebook com força, respirando fundo. Diferente do que todos pensavam, ela tinha um segredo. E esse segredo tinha formato digital. Algo que, se revelado, não destruiria apenas a sua carreira, destruiria sua vida inteira. Seu passado,
sua família, sua marca. Tudo. E o pior, não era a primeira vez que aquele sinal aparecia. Você voltou? Perguntou para o vazio. Mas não havia resposta. Ainda. Érica observava a reação pela pequena câmera frontal. Não era invasão no sentido físico. Ela nunca ativava câmeras. Não era a ética dela. Mas sabia interpretar microexpressões pela linguagem corporal refletida na tela. Virginia não parecia assustada. Parecia furiosa. E havia algo na fúria que a Érica achava particularmente atraente. Vamos ver até onde você aguenta, disse a hacker sem tirar os olhos do monitor central. Ela abriu uma janela de comunicação silenciosa, algo que não deixava rastros normais, um canal criptografado que só ela e o alvo veriam, e digitou: Boa noite, Virginia. Virginia abriu o notebook devagar. A mensagem estava lá. Simples, direta, fria. Quem é você? Digitou ela. Érica respondeu. Alguém que sabe o que você esconde. Virginia franziu os olhos, controlando o pânico que quase subiu. Você quer dinheiro? Érica arqueou um sorriso. Não, dinheiro não me interessa. Interessa-me você. Virginia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso é uma ameaça? A resposta veio em menos de um segundo. Não, é um convite. Virginia ficou imóvel. Leu 3 vezes. Não sabia se desligava tudo, chamava a polícia, gritava, corria, bloqueava, mas algo dentro dela sussurrou. Você quer saber até onde isso vai, não quer? Virginia respirou fundo. O que eu preciso fazer? Érica inclinou a cabeça, satisfeita. Primeira instrução: pegue seu casaco azul e saia para caminhar até a esquina da Rua Formosa. Virginia regalou os olhos. Você está me observando agora? Estou te estudando. E se eu não for? Aí seu segredo não estará mais seguro. Virginia engoliu seco. E se eu for? A resposta veio com uma precisão quase sedutora. Aí teremos o início de algo interessante. Virginia fechou o notebook e ficou em pé, parada, como se precisasse sentir as próprias pernas. Não era só medo. Era adrenalina. Era provocação. Era ridiculamente excitante. Você é louca, sussurrou para si mesma, mas já estava pegando o casaco azul. Érica ajustou os óculos. Ela vai, disse, com satisfação. Claro que vai. E quando viu Virginia saindo no escuro, caminhando para o ponto exato indicado, Érica abriu o segundo enigma. Pare na esquina. Feche os olhos e espere. Virginia obedeceu. Por quê? Não sabia, mas obedeceu. E pela primeira vez em anos, ela sentiu alguém a ver de verdade. Não como influenciadora, não como marca, não como produto, como mulher. A rua quieta, o vento frio, os olhos fechados, e então uma nova mensagem. Muito bem, Virginia, você passou no primeiro teste. Virginia abriu os olhos, o coração acelerado, o corpo inteiro alerta. O que você quer de mim? Ela digitou. Do outro lado da cidade, Érica cruzou as pernas no sofá, apoiou o queixo na mão e respondeu. Eu quero jogar. Virginia continuou parada na esquina, casaco azul fechando no pescoço, sentindo o frio bater no rosto e o celular quente dentro da mão. Olhou para os lados como se alguém fosse sair de trás de um poste batendo palmas pela cena absurda. Nada. Só carros passando ao longe, um cachorro latindo em algum quintal, uma janela acesa no segundo andar de um prédio antigo. A tela vibrou de novo. Relaxe os ombros, você fica tensa demais quando acha que está sendo observada. Ela soltou o ar devagar, sem perceber que tinha prendido. Você me conhece? Digitou, dedos firmes apesar do coração disparado. A resposta apareceu quase imediata. Estou começando a te conhecer. E até agora, o que você viu?
Silêncio de alguns segundos, o suficiente para a ansiedade retornar. Uma mulher que aprendeu a encenar segurança até quando está com medo. E que sente falta de ser vista sem filtro. Virginia engoliu seco. Aquilo cutucava um lugar que ela não mostrava nem em sessão de terapia. Você fala como se fosse filósofa, escreveu, tentando recuperar um pouco do controle com humor. Hacker e poeta? Hacker não criminosa. E observadora, não poeta. A poesia é sua, eu só estou lendo. Virginia fechou os olhos por um instante. Estava sozinha no meio da rua, obedecendo instruções anônimas, conversando com uma desconhecida que parecia enxergar camadas que ninguém nunca tinha nomeado. Se você não quer dinheiro, quer o quê? Insistiu. A resposta demorou um pouco mais. Quero a sua atenção, sua curiosidade e sua honestidade comigo. Em troca, proteja o que você teme que o mundo veja. Você sabe o segredo? Sei o suficiente para saber que você faria qualquer coisa para mantê-lo guardado. Virginia sentiu um aperto na boca do estômago. Vai me ameaçar com isso? Ameaça é quando alguém quer arrancar algo à força. Eu quero negociar. Ela soltou uma risada curta. Negociar o quê? Tempo, respostas, pequenas desobediências ao roteiro perfeito que você criou para si mesma. E de vez em quando, algumas ordens. Você fala como se tivesse certeza que eu vou obedecer. Você já está obedecendo, Virginia. Ela olhou para o casaco, para a rua, para a esquina. Era verdade. Pode voltar para casa, apareceu na tela. Por hoje acabou. E amanhã? Se eu quiser, falo com você. E se eu quiser? Você espera. Ela apertou os lábios, sentindo a irritação espregar no mesmo lugar da curiosidade. Você é sempre arrogante assim? Só quando alguém finge que não gosta de perder o controle. Ela guardou o celular no bolso e começou a caminhar de volta. Cada passo parecia mais leve, apesar da confusão inteira na cabeça. Tinha plena consciência de que qualquer assessora, qualquer amiga, qualquer pessoa minimamente sensata diria a mesma coisa. Bloqueia tudo, chama a polícia, muda a senha, troca de vida. Mas algo dentro dela queria continuar. Não pela ameaça, pela forma como aquela voz invisível parecia enxergar. No apartamento pequeno, Érica recostou-se no sofá, satisfeita, girando a cadeira com o pé descalço apoiado no chão. As 3 telas mostravam códigos, gráficos, monitoramentos discretos, mas a imagem que ocupava sua mente era o casaco azul parado na esquina deserta. Você é mais corajosa do que parece, Virginia, comentou, sozinha. Ela abriu uma pasta onde guardava perfis que analisava por pura curiosidade. Contas de políticos, executivos, figuras públicas. Quase todas frias, quase todas previsíveis. A de Virginia era diferente. Tinha vídeos engraçados, campanhas motivacionais, frases inspiradoras, fotos com maquiagem impecável e legendas positivas. Mas, nas entrelinhas, Érica via outra coisa. Horários de postagem sempre calculados, intervalos entre uma aparição e outra, períodos de silêncio nos dias em que a agenda dizia reunião interna, repetições de padrões em palavras específicas. Você mente bem, disse, abrindo uma das planilhas de agenda. Mas o corpo sempre entrega. Érica não tinha acesso às câmeras de Virginia. Não precisava. Bastava o que as próprias redes ofereciam, o gestual registrado, as microexpressões escondidas em vídeos que ninguém pausa no momento certo. Ela fez isso. Pausou, anotou, comparou. Quando fala da sua marca, você sorri com todos os músculos, observou em voz baixa. Quando fala de coragem para ser você mesma, você aperta os dedos. Quando diz, eu nunca tive medo de ser quem sou,
Desvia o olhar por milésimos. Ela estalou a língua. Nunca, hein? Abriu outro arquivo, mais antigo, salvo meses antes. Notícias, recortes, matérias apagadas, prints recuperados de fóruns esquecidos. No centro de tudo, uma única informação conectava dois mundos. O da Virgínia influenciadora e o da Virgínia que quase ninguém sabia que existiu. Você não apagou o passado, Virgínia, comentou, digitando rápido. Só mudou o foco da câmera. Ela puxou uma coberta sobre as pernas e abriu um bloco de notas vazio. Na primeira linha escreveu: Jogo com Virgínia, dia 1. Em seguida, regra número 1. Eu nunca exponho algo que ela não aguenta encarar. Regra número 2. Se eu quebrar, eu cuido. Regra número 3. Não estou fazendo isso por diversão. Estou fazendo porque, se eu não entrar, alguém pior entra. Ela apoiou a cabeça no encosto e deixou as mãos caírem sobre o teclado. Não era só controle. Tinha também proteção. De algum jeito torto, Érica sentia que estava entrando no sistema de Virgínia para blindá-la, não para destruí-la. E isso a irritava, porque tornava tudo mais pessoal. Na manhã seguinte, a agenda de Virgínia estava lotada. Reunião com equipe de marketing, gravação de vídeo patrocinado, sessão de fotos para nova campanha e live à noite. Ela acordou cedo, tomou café em silêncio e fingiu para si mesma que a noite anterior tinha sido apenas uma loucura da mente cansada. Até abrir o notebook. Uma única notificação. Dormiu bem? Ela fechou devagar. Respirou fundo. Abriu de novo. Por que você quer saber? Digitou. Por que o jeito como você olhou para o teto às 2h17 me pareceu insônia? Virgínia arregalou os olhos. Você está me vendo? Não. Eu te conheço. Pessoas como você não dormem fácil quando alguém diz que sabe o que elas escondem. Ela soltou o ar pelo nariz entre irritação e riso. Você se acha muito inteligente, não é? Se eu quisesse que você acreditasse que sou burra, não teria começado por um segredo. Você não vai me dizer qual segredo é esse? Você já sabe qual é. A verdade é que sabia. E era isso que mais doía. Ela olhou para o próprio reflexo na tela apagada por alguns segundos. Lembrou-se de uma época que fingia ter esquecido, de escolhas que não tiveram espaço, de caminhos abortados antes de começarem. Virgínia digitou quase sem pensar. E se eu não quiser jogar? Você quer. Você não teria me bloqueado ontem. Ela ficou sem resposta. Virgínia levantou da cadeira e começou a circular pelo quarto, tentando driblar a vontade de voltar para o notebook. A voz misteriosa cutucava coisas que nem entrevistas profundas conseguiram alcançar. A sensação não era só de ameaça, era de exposição íntima. Mas junto com o medo, vinha outra coisa: curiosidade. Quem era? Como tinha entrado? Por que falava como se estivesse a protegendo ao mesmo tempo em que a chantageava? Ela voltou para a tela. E se isso é um jogo, quais são as regras? Demorou um pouco mais, como se do outro lado alguém estivesse pensando com calma. Regra número 1. Você pode desligar a qualquer momento, mas se fizer isso, eu também desligo a sua proteção. Regra número 2. Nenhuma pergunta sua será ignorada, mas talvez não seja respondida na hora. Regra número 3. Vou dar instruções. Algumas simples, outras não. Se seguir, mantenha o seu segredo a salvo. Regra número 4. Em algum momento, você vai ter que ser honesta comigo, mais do que já foi com qualquer pessoa. Virgínia sentiu a garganta apertar. E o que você ganha com isso? Ver se é possível salvar alguém sem se aproximar demais. E já salvou alguém antes assim? Não.
Então por que começar comigo? Pausa. Mais longa que as outras. Porque, mesmo de longe, eu reconheci um pedaço meu em você. Virginia encostou as costas na cadeira. Aquela frase entrou num lugar muito específico. Você não me conhece. Ainda não. Mas vou. Ela fechou o notebook por um instante, como se precisasse respirar fora daquela luz fria. Caminhou até a janela do quarto, afastou a cortina e observou a rua. As pessoas indo trabalhar, o mundo normal lá fora. Ali dentro, porém, tudo parecia inclinado. Um jogo com uma desconhecida que sabia demais. Um segredo que não podia aparecer. Um fio de desejo que começava a se formar embaixo do medo. Virginia voltou para a mesa, ligou o computador e escreveu. Muito bem, hacker anônima. Qual é a próxima instrução? A resposta surgiu quase como um sorriso na tela. Arrume o cabelo. Hoje vamos ver até onde você consegue parecer no controle, enquanto por dentro está respondendo a mim. E não se preocupe, ninguém precisa saber que por trás de cada palavra motivacional que você disser na live de hoje, vai ter alguém te lendo por inteiro. Virginia respirou fundo, fechou os olhos por um momento e deixou uma verdade escapar em pensamento. Talvez eu precise disso mais do que gostaria de admitir. Ela abriu os olhos, encarou o próprio reflexo e soltou em voz baixa. Que comece o jogo, então. Do outro lado, Érica sorriu diante das telas. O tabuleiro estava montado. As primeiras jogadas tinham sido dadas, e pela primeira vez em muito tempo, as duas sentiam a mesma coisa. Em casas diferentes, com vidas opostas, um laço invisível começava a se formar. Não de medo, não só de poder, mas de fascínio. E esse tipo de conexão, nenhum firewall bloqueia. Aquela live estava fadada a ser só mais um ritual cuidadosamente calculado no calendário de Virginia. Maquiagem impecável, luz suave, cenário neutro, sorriso treinado e frases encorajadoras sobre autoconfiança e autenticidade. Mas algo mudou desde o momento em que ela abriu o notebook naquela manhã. Virginia agora tinha alguém por trás da cortina, e essa presença invisível a deixava inquieta e viva de um jeito que ela já não sentia há anos. Sentada diante da equipe enquanto revisavam pontos da transmissão, ela se pegava tocando discretamente o celular no bolso como se esperasse o próximo lampejo de notificação. A cada minuto sem mensagem, era como se o silêncio digital ganhasse peso. Virginia, tá tudo bem? Perguntou Helena, sua assistente, segurando uma prancheta. Estou, respondeu ela, sorrindo, um sorriso falso o suficiente para enganar qualquer um, menos Érica. Quando os funcionários deixaram o estúdio, Virginia respirou fundo, sozinha, enfim, e desbloqueou o celular. Nada. Nenhuma mensagem da hacker. A irritação subiu, junto com uma pontada inesperada de frustração. Agora você some? Murmurou, encarando a tela. Como se tivesse sido ouvida, o celular vibrou. Linda demais quando tenta fingir calma. Virginia endireitou a postura, tentando conter o arrepio. Você está assistindo a live antes de acontecer? Digitou, com ironia defensiva. Só tô imaginando o quanto você vai pensar em mim enquanto fala de autenticidade. E vai pensar. Ela mordeu o lábio apesar de si mesma. Presunçosa. Aceite que você adora. Virginia respirou fundo. Você não pode ficar me mandando mensagens no meio do trabalho. Eu tenho foco. Tem? Então vamos testar seu foco. Virginia apertou o celular. Essa mulher, ou o que quer que fosse, ia acabar com ela. Instrução 2. Durante a live, quero que você faça uma pausa de 3 segundos antes de responder a primeira pergunta. No terceiro segundo, pense em mim. Virginia arregalou os olhos. Você é louca? Não, só tô te estudando. E você vai obedecer. Ela abriu o aplicativo da transmissão. A contagem regressiva para entrar ao vivo piscava como um aviso. 000054. Virginia respondeu. E se eu não fizer? Você vai fazer. Por quê? Porque você quer ver se eu percebo. A influenciadora passou a mão pelos cabelos e soltou um riso que não era de humor, era de nervosismo admitido. A contagem seguia. 000043.
000030. Uma nova mensagem. Relaxe os ombros. Virginia obedeceu sem pensar, e quando percebeu que obedecera, mordeu a parte interna da bochecha, irritada com ela mesma. Outra mensagem. Boa menina. Virginia fechou o aplicativo com força, como quem bate a porta na cara de alguém que sabe sorrir demais. Quando a live começou, 3 câmeras acenderam. Os integrantes da equipe ficaram em silêncio. O chat explodiu de corações, elogios, emojis. O sorriso de Virginia brilhou como sempre. Mas o coração estava correndo uma maratona emocional e apenas uma pessoa, escondida em algum ponto da cidade, sabia disso. A primeira pergunta veio de um jornalista digital convidado. Virginia, qual você acha que é o maior desafio de ser autêntica nas redes sociais hoje? 3 segundos. Ela lembrou. 1. Respirou. 2. Sentiu a pele do pescoço esquentar. 3. Pensou em Érica. Um pensamento quase físico. Quente, incômodo, inevitável. E então respondeu. O maior desafio, disse ela, olhando diretamente para a câmera, sentindo a própria voz embargar, é você conseguir ser honesta com você mesma antes de ser honesta com o público. O chat explodiu. Rainha! Que resposta perfeita! Essa mulher me inspira demais! Mas a expressão de Virginia tinha outra camada, uma camada que ninguém percebeu. Ninguém. Exceto Érica Navarro. Do outro lado da cidade, Érica assistia em uma das telas. O apartamento escuro, iluminado apenas pelos LEDs do computador, se encheu de um calor que não vinha de nenhuma fonte térmica. Bom trabalho, Virginia, disse num sorriso enviesado. Você joga bem. Ela digitou uma observação no bloco de notas. Ela obedece melhor quando está nervosa. Depois outra. Reação ocular no segundo 3. Dilatação. Confirmado. E uma terceira. Ela sente. Érica encostou a testa contra o punho, divertida e intrigada. Você me dá trabalho, comentou para si mesma, e eu adoro trabalho difícil. Quando a live terminou, Virginia tirou o microfone, agradeceu rapidamente à equipe e entrou no camarim. Assim que trancou a porta, apoiou-se na parede e soltou todo o ar acumulado. O celular vibrou. 3 segundos perfeitos. Ela deixou a cabeça tombar para trás. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. E ainda assim está. Está gostando do jogo? Virginia digitou. Por que eu? Tem tanta gente por aí? Pausa. Porque você finge que não é vulnerável. E eu reconheço quem aprendeu a sobreviver escondendo rachaduras. Ela engoliu seco. O pior, ou o melhor, é que aquilo era verdade. E o que vem agora? Mais silêncio. Quase incômodo. Até que finalmente... Hoje eu quero que você me faça uma pergunta. A pergunta que você não tem coragem de fazer a si mesma. Virginia encarou a tela com olhos semicerrados. Como vou saber qual é essa pergunta? O corpo sabe antes da mente. Você vai sentir quando escrever. Isso não faz sentido. Faz sim, você só tem medo. Ela respirou fundo. Estou esperando. Apareceu no canto. Virginia fechou a porta do camarim com a mão ainda no celular. Caminhou até o espelho e encarou o próprio reflexo. Era a imagem de sempre, perfeita, forte, montada. Mas por dentro, algo tremia. Escolheu escrever algo simples. Quem é você? Mandou. Mas a resposta veio seca. Essa não é a pergunta. Um arrepio subiu suas costas. Tente de novo. Virginia respirou fundo, apertando o celular com força. Uma parte dela queria jogar o aparelho na parede. Outra parte queria agradar. Ela escreveu outra pergunta. O que você quer de mim? A resposta foi imediata. Melhor, mas ainda não é. Última tentativa. Virginia fechou os olhos e, sem pensar, sem filtrar, sem se proteger, digitou.
Porque sinto que você me vê. Ela não tinha intenção de enviar. O dedo escorregou. A mensagem foi. O coração quase saiu pela garganta. A resposta não veio rápido. Quando veio, foi apenas: agora sim. Outro segundo. Porque eu vejo. Virgínia ficou sem ar por um instante, literalmente sem ar. E eu preciso que você saiba disso antes de chegarmos à próxima instrução. Que instrução é essa? Ela digitou, com as mãos tremendo um pouco. Hoje não. Hoje você só precisa sentir. Virgília mordeu o lábio. E amanhã? A resposta veio do jeito que já parecia voz, mesmo sendo texto. Amanhã, Virgínia, é a sua vez de me testar. A noite caiu com gosto de exaustão e café requintado. Depois da live, das fotos, da sequência infinita de "Você é inspiração" e "Queria ser forte como você", Virgínia chegou em casa com o rosto carregado de base e a alma carregada de dúvidas. Tomou banho em silêncio, deixou a água quente bater na nuca como se pudesse apagar notificações invisíveis grudadas na pele, vestiu um moletom largo e foi direto para o sofá. O notebook a esperava sobre a mesa de centro, fechado, como um animal quieto, fingindo inocência. Ela encarou o aparelho por alguns segundos. Você é perigoso, comentou, mais para si do que para o objeto. Abriu. Nada de mensagem. Um lado dela respirou aliviado. Outro lado se irritou. Então, agora ela some. Virgínia abriu a caixa de e-mails, respondeu coisas pendentes, conferiu a agenda, fingiu normalidade, mas os olhos voltavam quase sozinhos para o canto da tela. Nenhum aviso, nenhum tonto, nenhum boa noite. Você disse que amanhã era minha vez de testar, resmungou. Vai fugir? Pegou o celular, abriu o bloco de notas, fingiu que escreveria uma legenda motivacional. Em vez disso, digitou: Você é covarde ou está ocupada demais me espionando para falar comigo? Copiou. Colou na janela da conversa. Enviou. Ficou olhando para o vazio. O coração num compasso idiota. Não vai responder. Vai responder. Não vai. A resposta veio em 8 segundos. Boa noite para você também, Virgínia. Ela revirou os olhos, mas um sorriso pequeno escapou. Falou que ia me testar. Estou começando. Ótimo, isso facilita o meu trabalho. Que trabalho é esse exatamente? Te tirar do roteiro. Silêncio. Virgínia mexeu nos cabelos ainda úmidos, apoiando os pés no sofá. Você fala como se fosse terapeuta. Terapeuta ganha por hora. Eu ganho por risco emocional. E desde quando você corre risco comigo? A pausa dessa vez foi maior. Quase longa demais. Até que finalmente, desde que comecei a reconhecer coisas minhas nessa fachada que você construiu. Virgínia mordeu o lábio. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você ensaiou aquela frase da live pelo menos 5 vezes. Sei que você evitou falar a palavra medo e trocou por desafio. Sei que você olha para a câmera como quem olha para um espelho que devolve só o lado bonito. Isso você tira das redes, retrucou. Não quer dizer que me conhece. Por isso o jogo está começando agora. Sua vez de testar. Virgínia ajeitou o notebook nas pernas como se preparasse para uma audiência. Muito bem, digitou. Quero saber 3 coisas sobre você. Regras. Nada óbvio, nada genérico, nada que qualquer psicólogo de Instagram diria. Exigente. Gosto disso. Pergunta 1. Ela pensou rápido, surpreendendo a si mesma pela objetividade. Quantos anos você tem? 25. Mulher? Sim. Nome? Ainda não. Isso não foi pergunta, foi pedido. Ela rebateu. E o jogo é meu também. Próxima. Virgínia respirou, tentando não rir. Está bem. Próxima. Por que você aprendeu a invadir coisas? A resposta não veio tão rápido.
porque ninguém me deixava entrar pela porta. Porta de quê? Da vida deles. Próxima. Aquela frase grudou em algum canto sensível. Virginia passou os dedos pela própria testa, franzida. Você fala como se tivesse sido deixada de fora muitas vezes. Isso já é análise, não pergunta. Mas sim. Última. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando me viu? Mais demora. Virginia sentiu o corpo inteiro prestar atenção. Quando a resposta chegou, era simples. Ela mente o tempo todo e não faz ideia do quanto isso a esgota. Doía, porque era verdade. Você é gentil assim com todo mundo? Rebateu, se defendendo com ironia. Só com quem aguenta. Agora é minha vez. Virginia rolou os olhos. Claro. Pergunta 1. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio por escolha, e não por falta de coisa para dizer? Ela arregalou os olhos. Demorou. Teve vontade de fechar o notebook, mas respondeu. Não lembro. Esse já é um começo. Outra linha. Pergunta 2. Em que momento da sua vida você decidiu que precisava ser perfeita para ser aceita? Virginia sentiu o estômago revirar. Uma imagem antiga veio. Uma mesa de almoço, pai calado, mãe exigente, alguém dizendo, pelo menos você tem que ser a filha exemplar. Outra cena. Uma antiga relação terminando com a frase, ninguém quer estar com alguém que vive em cima de muro? Ela engoliu seco. Próxima pergunta, digitou. Fugindo? Desviando. Isso tem outro nome, medo. Ela inspirou fundo. Próxima. Pergunta 3. Qual parte de você mesma você mais esconde do seu público? A resposta veio tão rápido que a assustou, porque nem passou pelo filtro. A parte que se apaixona por mulheres. Ela só percebeu o que tinha escrito depois que enviou. Ficou parada, encarando a tela como se pudesse puxar de volta o texto já disparado. O coração batia no pescoço. Silêncio, por longos, longos segundos. Até que, finalmente, agora estamos falando de verdade. Nenhuma piada, nenhuma ironia, nenhum comentário ácido. Só aquilo. Virginia respirou pela boca, tonta. Você vai usar isso contra mim? Escreveu num impulso. Se eu quisesse te destruir, já teria feito. Eu te avisei. Não tô aqui atrás de dinheiro. Então está aqui atrás de quê? De alguém que pare de fingir por 5 minutos. Ela encostou as costas no sofá e riu, mas a risada saiu com um som de choro engolido. 5 minutos é muito. Para alguém que vive fingindo 24 horas por dia, é um começo. E você acabou de durar mais do que isso sem mentir para mim. Virginia sentiu vontade de agradecer, o que era absurdo. Agradecer a uma desconhecida que invadiu a sua vida e sabia demais. Você gosta de mulheres? Perguntou antes de pensar. Gosto de mentes interessantes. Pausa. E de mulheres, sim. Você tem alguém? Agora tenho você. Ela revirou os olhos, mas o rosto esquentou. Você é insuportável. E você é péssima em lidar com elogios. Mais alguns segundos. Virginia digitou. Qual é o meu segredo, exatamente? Quero ouvir da sua boca, não da minha cabeça. Não é da minha conta colocar isso em palavras por você. Mas eu sei que você deixou uma outra mulher ir embora porque escolheu a versão aceitável da sua vida. O golpe foi preciso. Ela se encolheu no sofá como se pudesse se esconder de uma lembrança que continuava ali. E agora você morre de medo que alguém descubra essa parte. Já descobriu. De alguém, eu não conto. Meu trabalho aqui é outro. Qual? De lembrar que, mesmo que o mundo inteiro queira uma versão editada sua, eu não estou interessada em cortes. Ela ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio, difícil. Quase 5 minutos. Quando enfim voltou a digitar,
O texto era curto. E o que eu sou para você, então? Por enquanto, um enigma que me faz perder horas de sono. E uma mulher que, sem saber, está me hackeando de volta. Virginia sentiu o peito afrouxar, como se alguém tivesse afundado a mão por dentro da caixa torácica. Você não me conhece o suficiente para isso. Você também não me conhece o suficiente para me deixar entrar tão fundo. Mas deixou. Ela fechou o notebook. Não porque queria encerrar, mas porque precisava respirar sem a luz da tela. Ficou algum tempo no escuro, apenas com o brilho fraco da cidade entrando pela janela. O celular vibrou mais uma vez na mesa. Pegou. Uma última mensagem. Boa noite, Virginia. Hoje você hackeou a si mesma. Ela apertou o aparelho contra o peito sem saber se ria, se chorava, se desligava tudo ou se pedia mais. No apartamento simples do outro lado da cidade, Érica também encarava o teto entre telas apagadas. Tinha arquivado segredos de muita gente. Tinha visto coisas piores. Tinha invadido servidores, bancos, empresas. Mas nada disso a tirava tanto do eixo quanto uma influenciadora que usava casaco azul de madrugada e confessava sem querer que ainda tinha medo de amar mulheres à luz do dia. Érica puxou a coberta até o queixo, irritada consigo mesma. Parabéns, Navarro, resmungou. Era para ser só uma operação de contenção e agora você está envolvida. Abriu o bloco de notas e escreveu. Dia 2. Ela me desconcertou primeiro. Apagou. Reescreveu. Dia 2. Controle já não é só meu. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu sentindo que alguém, em algum canto da cidade, poderia desmontá-la com uma única pergunta bem feita. E esse, para uma hacker, era o tipo mais perigoso de vulnerabilidade. O tipo que não se resolve com senha nova. Virginia acordou com a luz invadindo o quarto. Mas a sensação não era de manhã. Era de ressaca emocional. Não por álcool, e sim pelo que tinha admitido na noite anterior. A confissão escapada sem filtro. A frase que saiu sozinha. A resposta enigmática daquela mulher invisível que a acompanhava sem pedir permissão. Ela ficou alguns minutos encarando o teto, como quem tenta entender se sonhou. Pegou o celular. Nenhuma mensagem. O coração apertou como se estivesse sendo enganado por uma ausência inventada. Vergonha alheia minha, ela sussurrou. Dependendo de notificação de uma hacker. Aonde eu fui amarrar minha sanidade? Levantou, amarrou o cabelo num coque torto, fez café e abriu o notebook com a cautela de quem espera uma explosão. Nada de novo. Estava pronta para ficar irritada quando no canto da tela apareceu um arquivo que definitivamente não estava ali antes. Antes do primeiro café.txt. Virginia estreitou os olhos. Sério? Murmurou. Abriu. Dentro, apenas uma linha. Te deixei respirar antes de falar com você. Aproveitou? Ela soltou uma risada curta. Então você sabe quando eu acordo agora. A resposta veio direto na conversa. Você sabe quando você começa a pensar em mim. Virginia quase cuspiu o café. Digitou. Você não cansa dessa arrogância? Você não cansa de fingir que não gosta? Ela apoiou o cotovelo na mesa, encostando o queixo na mão. Certo. Qual é a instrução de hoje? Silêncio. Um silêncio maior do que o habitual, como se do outro lado alguém estivesse analisando cada detalhe dela antes de responder. Por fim, hoje você não obedece. Virginia piscou. Como assim? Hoje você desafia. Desafio o quê? Eu. Isso fez o corpo inteiro dela aquecer como se tivesse sido cutucada no centro de algo que ela não sabia nomear. E como eu faço isso? Fazendo exatamente o que eu não espero. Fácil. Você espera que eu fique nervosa, então vou ficar calma. Mentira. Mas obrigado pela tentativa. Virginia colocou a xícara na mesa com força demais. Você me conhece tão bem assim? Não, mas estou conhecendo.
Ela levantou do sofá, caminhou pelo apartamento, tentando encontrar qualquer zona de conforto para raciocinar. A hacker a desestabilizava, mas ao mesmo tempo a fazia rir, pensar, reagir de maneiras novas, e isso, dolorosamente, era aditivo. O que você espera que eu faça hoje? Escreveu, cruzando os braços. Espero que você fuja de tudo. Então vou enfrentar tudo. Ótima escolha. E isso te desafia? Não. Então por que pediu? Porque quero ver quanto tempo você sustenta. Aquilo atingiu Virginia como um golpe de ego. Eu sustento o que eu quiser, respondeu, como se estivesse falando com um teleprompter na sala de imprensa. Vamos ver. Mais tarde, na gravação de uma campanha, sua equipe percebia algo estranho. Virginia tá mais viva hoje, comentou Helena, enquanto ajustava a luz. Viva não, irritada, respondeu ela, passando gloss. Muito irritada. Irritada com quem? Virginia quase deixou escapar. Uma hacker que me disse para te desafiar, mas engoliu as palavras. Comigo mesma. Helena deu um sorriso leve. Estranho, você costuma ser a pessoa menos irritada consigo mesma? Pois é, Virginia ajeitou a postura. Talvez eu esteja aprendendo coisas novas sobre mim. A frase saiu tão verdadeira que ela precisou respirar fundo. Seu celular vibrou no bolso. Apenas uma vez. Curtinho. A diretora chamou. Virginia, valendo em 3, 2. Ela manteve o sorriso profissional, ergueu o olhar e só quando a câmera estava fixa nela é que abriu discretamente a notificação. Era um trecho de texto curto. Você tá linda quando tenta aparecer no controle. Virginia quase tossiu em plena gravação. Piscou lento, sorriu ainda mais. A diretora acenou. Perfeito! Esse sorriso foi incrível! Ela pensou, se você soubesse... Quando voltou para o camarim, jogou o celular na bancada e se encarou no espelho. Tinha brilho nos olhos. Não artificial, real. Irritante, provocador. A conversa ainda aberta piscava no canto. Ela digitou. Você devia parar de tentar analisar tudo. Silêncio. Depois, eu analiso porque você tenta se esconder. Eu não me escondo. Você não existe sem se esconder. Ela virou o pescoço lentamente, como se pudesse encontrar a hacker à espreita atrás da porta. Certo. Você quer que eu desafie? Então vou te desafiar. Apareça. A resposta veio tão rápido que parecia antecipada. Achei que seu desafio seria maior. Eu tô começando leve. Não. Você tá com medo. Virginia respirou profundo. Eu não tenho medo de você. Tem medo de quem você vira quando fala comigo. A verdade ecoou tão alto dentro dela que o silêncio a deixou sem chão. Ela apertou o celular com força. Você não tá pronta para eu te ver, né? Eu não tô pronta para você decidir se gosta. Virginia mordeu o lábio, surpresa com a resposta. Então você tem medo de mim? Longo silêncio. Longo o suficiente para ela achar que tinha metido a mão num vespeiro. Até que... Tenho medo de me importar. Virginia sentiu os joelhos amolecerem. Comigo? Com o que você desperta. Ela se sentou devagar, como se o chão fosse instável. Você tá se apaixonando? A resposta demorou. Muito. Até que veio. Tô me expondo. Apaixonar vem depois. Virginia sentiu algo dentro dela se abrir e quebrar ao mesmo tempo. E por que você tá se expondo? Porque você fez a pergunta certa ontem. A parte que ela mais temia revisitar voltou como um flash. Por que sinto que você me vê? Virginia fechou os olhos. E então? O que você vê agora? Escreveu a voz quase falhando, mesmo estando em texto. A resposta parecia uma mão quente na nuca. Uma mulher que passou tempo demais montando versões de si e que finalmente está mostrando rachaduras lindas. E eu gosto de rachaduras. Elas mostram por onde entra a luz. Virginia engoliu um soluço. E o que você quer fazer com essa luz? A resposta veio sem hesitação. Quero ver quem você é
quando não está sendo ninguém pro mundo. Ela deixou o celular cair no colo. Ninguém, absolutamente ninguém tinha falado assim com ela. Nem nos bons relacionamentos, nem nos ruins. E qual é a instrução de hoje, então? Perguntou com a voz escrita, tremida. Olhe no espelho. Ela levantou o queixo, olhou. Seu próprio reflexo devolveu alguma coisa dela que ela não reconhecia. Agora diga o que você vê. Virginia respirou profundo e digitou. Eu vejo alguém cansada de esconder. Pausa curta. Finalmente. Pausa um pouco maior. Amanhã, Virginia, vai ser a noite que decide se nosso jogo continua. Ela franziu o senho. Que noite? A noite da terceira instrução. O celular vibrou mais uma vez. Uma única notificação silenciosa. Descanse. Você vai precisar de coragem. Virgília fechou o notebook devagar, como quem sabe que algo além de códigos e mensagens está prestes a começar. E pela primeira vez em muito tempo, não sabia se queria fugir ou correr direto para o perigo. A noite seguinte chegou mais rápido do que Virgínia gostaria. Ela tentou ocupar a mente, fez alongamento, respondeu e-mails, preparou posts, arrumou gavetas, até limpou o filtro da cafeteira, algo que só fazia em estados avançados de inquietação emocional. Mas nada adiantou. A ansiedade por aquela noite decisiva que Érica anunciara começava a arranhar cada canto da consciência. Às 20h14, pegou o celular. Nenhuma mensagem. O estômago apertou. Não, murmurou, ríspida consigo mesma. Não vai virar refém de ansiedade digital. Controle-se. A frase parecia saída de um vídeo de autoajuda, o que a fez bufar de humor nervoso. Então, finalmente, 20h17, o celular vibrou. Uma única notificação silenciosa. Pronta? Virgínia respirou profundo, apoiando as costas na janela. Digitou. Para que exatamente? A resposta veio com a calma irritante de quem sabe que está no comando. Para ir até onde nunca foi, e sem roteiros. Virgínia passou a mão pelos cabelos, caminhando pelo apartamento como se esperasse respostas nas paredes. Você fala como se eu fosse perigosa, escreveu. Você é. Ela riu, incrédula. E por que acha isso? Porque controla todo mundo, menos a si mesma. Pausa. Depois. E isso te faz muito mais perigosa do que qualquer pessoa que admite fraqueza. Virgínia sentiu o ar pesar. Sentiu vontade de desligar tudo. E vontade de continuar. Certo. Então o que você quer que eu faça hoje? A resposta levou longos 7 segundos. Quero que você me conte o que nunca contou para ninguém. O coração dela errou o compasso. Você está ficando intensa demais. Estou pedindo profundidade, não intensidade. Quero a verdade que você esconde até de você. A garganta de Virgínia fechou-se numa mistura de medo e alívio. Dê um exemplo. A primeira vez em que você soube que gostava de mulheres. Ela travou. Por alguns instantes parecia que o ar do quarto tinha sumido. Sentiu-se transportada para um passado que evitava encostar. Por fim, escreveu. Ensino médio. Amiga da minha irmã. Ela tocou meu ombro quando eu chorei por causa de uma prova. E eu senti algo. E me culpei por sentir. Silêncio absoluto. Por 30 segundos. Então, obrigada por dizer. Agora me diga o resto. Virgínia fechou os olhos. E deixou sair. Me culpei por anos. Me escondi. Fiz de tudo para parecer heterossexual demais, forte demais, perfeita demais. E acho que nunca mais deixei ninguém chegar perto o suficiente. A resposta veio como uma mão firme pousada sobre o peito dela. Eu já sabia. Como? Porque alguém que vive sem admitir o que sente, sempre fala como você. Virgínia sentou no chão, encostada no sofá, completamente desarmada. E você? Digitou.
Quando descobriu que gostava de mulheres? A resposta veio sem hesitação. Quando uma professora de informática disse que eu tinha mãos inteligentes. Virginia soltou um riso baixo. Apaixonou na hora? Não. Só entendi que existiam elogios que abriam portas dentro da gente. Ela colocou a mão sobre o coração. Você fala bonito demais para uma hacker. Eu aprendi a falar do que vejo. E você é muita coisa para ser vista. O rosto de Virginia queimou. Você tá flertando comigo? Escreveu. A voz interna tremendo entre nervosa e animada. Estou te estudando. Flertar é consequência. Ela deixou o celular cair no colo, pressionando o rosto com as mãos. Não me fala isso. Notificação. Respire. Ela respirou. Agora me diga o que te assusta mais: ser vista ou ser sentida? Virginia pensou. Não fingiu, não evitou. Digitou. Ser sentida. Por quê? Porque quem me vê pode mentir, mas quem me sente pode me quebrar. Silêncio. Então, eu não vou te quebrar. Ela fechou os olhos. Como você sabe? Porque você já está quebrada. Eu só tô recolhendo as peças. A respiração de Virginia falhou. E o que você vai fazer com essas peças? Montar a mulher que você quer ser. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, de reconhecimento. Ela digitou. Você não existe. A resposta chegou com uma lentidão calculada. Eu existo. E você sente. Virginia apertou o celular com força. E o que é a terceira instrução? O lado da tela piscou. A resposta veio como um toque nas costas. Abra a janela. Virginia levantou-se, caminhou até a sacada e empurrou a janela devagar. O ar frio entrou. Um som distante de carros. A cidade respirava como um animal gigante. Agora coloque o celular no parapeito. Ela obedeceu. O aparelho ali, vulnerável. Ela também. Agora, diga em voz alta o que você quer. Virginia engoliu seco. Olhou para o vazio da rua. Olhou para dentro de si e disse baixinho: Eu quero parar de ter medo de mim mesma. O celular vibrou. A terceira instrução está concluída. Amanhã, você vai decidir se quer continuar o que eu comecei. Virginia apertou a mão contra o peito, sentindo o coração quente e assustado ao mesmo tempo. E se eu decidir que não? Digitou. A resposta apareceu de forma suave, quase triste. Então, eu desapareço. Ela ficou parada ali, encarando a tela no parapeito, com o vento bagunçando o cabelo, sentindo que aquela escolha não era só sobre a hacker, era sobre ela mesma. E pela primeira vez na vida, ela não sabia qual versão de si era a certa. A manhã seguinte amanheceu pesada para Virginia. Pesada como se ela tivesse dormido dentro de um segredo. Mesmo depois do banho, mesmo depois do café, mesmo depois de responder 50 mensagens da equipe, algo dentro dela permanecia suspenso, como um arquivo aberto que ela não tinha coragem de fechar. A decisão. Era isso. Hoje ela teria que decidir se queria continuar o jogo ou desligar a máquina definitivamente. O mundo lá fora seguia igual. Carros, notificações, compromissos, expectativas. Maquiagem, sorrisos profissionais, mas por dentro ela estava em estado de vulnerabilidade inédita. Cada parte do corpo parecia ecoar perguntas que ela nunca quis fazer a si mesma. Às 9h12 da manhã, o celular vibrou. Ela engoliu o ar. Uma única mensagem. Hoje não tem instrução. Virginia franziu o senho.
Como assim? Murmurou. Digitou. E então o que tem hoje? A resposta veio. Hoje é o dia em que você escolhe. Simples. Ou continua, ou acaba. Ela leu várias vezes. O peso caiu inteiro sobre os pulmões. Era isso. Sem enigmas, sem jogos, sem comandos. Verdade crua. Virginia apertou o celular entre as mãos como se o aparelho pudesse sentir. E se eu disser não? Eu sumo. Sem drama. Sem voltas. E se eu disser sim? Um pequeno atraso, como se Erika respondesse com o coração, e não com dedos digitando. Então eu venho. Virginia sentiu um arrepio partir da nuca e descer até a lombar. Ela não respondeu de imediato. Caminhou pela sala como quem atravessa campos internos, tentando entender o que, de fato, a assustava mais: conhecer a hacker ou se conhecer. Ela abriu a varanda. O vento fresco bateu no rosto e bagunçou algumas mechas soltas. Lá embaixo, a cidade se movia indiferente, mas ali em cima era como se o mundo estivesse esperando. Digitou devagar. Por que você quer me ver? A resposta foi rápida, sincera, quase dolorosa. Porque eu quero saber se você é tão bonita fora da sua defesa quanto é dentro dela. O coração de Virginia acelerou tanto que a respiração ficou curta. Você nem sabe como eu sou pessoalmente? Sei o suficiente. E se eu for diferente do que você imagina? Então eu aprendo. Ela segurou o celular com as duas mãos. E se eu não gostar do que você é? Provável. Virginia regalou os olhos. Como assim, provável? Porque você idealiza as pessoas antes de deixá-las tocar em você. E eu não sou idealizável. Ela encostou o corpo no corrimão como se precisasse de apoio. E por que está correndo esse risco, então? A resposta chegou como uma lâmina afiada e ao mesmo tempo suave. Porque, mesmo que você não goste de mim, eu preciso ver você sem essa versão editada, nem que seja só por uma vez. Virginia sentiu as pernas ficarem fracas. Você fala como se isso fosse importante? É. Para quem? Para mim ou para você? Um minuto de silêncio. Longo, intencional. Até que veio. Para nós duas. Virginia fechou os olhos. Aquilo era muito. Era íntimo demais vindo de alguém que nunca tinha visto pessoalmente, mas, ao mesmo tempo, parecia a primeira conexão verdadeira que tinha sentido em anos. Ela digitou. Onde você está agora? Perto. Ela sentiu um arrepio. O que significa perto? O suficiente para vir se você disser sim. Virginia respirou fundo. Entra ar, sai medo. Entra coragem, sai máscara. A próxima mensagem que ela escreveu parecia sair de um lugar dentro dela que não existia antes do jogo. Eu quero te ver. O celular ficou silencioso por 12 segundos intermináveis. Então vá até o espelho. Ela obedeceu. Parou diante da própria imagem. Lembrou do que Erika disse antes. Quero ver quem você é quando não está sendo ninguém para o mundo. E Erika escreveu. Agora, descreva a sua expressão. Assustada. E? Curiosa. E? Ela deixou os ombros caírem. Vulnerável. Perfeita. Agora diga sim olhando para si mesma. Virginia inspirou fundo. Olhou nos próprios olhos e disse: sim. Imediatamente o celular vibrou. Endereço. Ela digitou o prédio. Mais 2 segundos. Estou a 5 minutos. Virginia deixou o celular cair no sofá. Sentou-se, levantou, caminhou para a cozinha, voltou, olhou para a porta como se ela fosse explodir a qualquer momento.
O coração parecia tocar uma música própria, frenética, absurda, bonita. 5 minutos. 5 minutos para ver a mulher que conhece seus medos mais íntimos. 5 minutos para ver a pessoa que atravessou códigos, firewalls e camadas emocionais para chegar nela. 5 minutos para deixar de ser só uma imagem perfeita na internet. E então, 3 batidas na porta. 1, 2, 3. O som mais elétrico da vida dela. Virginia caminhou para a porta com as mãos trêmulas. Encostou a testa na madeira por um segundo, o suficiente para sentir que do outro lado alguém respirava rápido também. É você? Do outro lado, uma voz baixa e lindamente real respondeu: sim. Virginia fechou os olhos e abriu a porta. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu siliciar. Não houve trilha dramática nem câmera lenta cinematográfica, mas houve um choque, um encontro de 2 universos que até então tinham existido através de códigos, textos e respirações imaginadas. Virginia demorou um segundo para absorver a imagem diante dela. Erica, de verdade, de carne, pele, cheiro, presença. O rude preto, o cabelo preso de forma desalinhada, porém charmosa, o olhar afiado que parecia decodificar emoções em tempo real, e ainda assim havia uma suavidade ali, uma vulnerabilidade calculada, quase escondida na linha da mandíbula, no jeito como ela segurava o próprio casaco, nas mãos frias demais para alguém que se dizia no controle. Erica lhe expirou fundo. Eu achei que você não ia abrir, disse com uma voz mais baixa, mais humana, mais imperfeita do que qualquer mensagem transmitia. Eu achei que você não ia vir, respondeu encostando a mão no batente para não tremer. As duas ficaram ali, a menos de 1 metro, estudando uma a outra, como quem analisa um poema escrito em 2 línguas. Erika deu um meio sorriso torto. A gente só pode quebrar a própria regra uma vez, né? Qual regra você quebrou? Virginia perguntou. Erika ergueu os olhos e o impacto foi direto. Eu vim. Um silêncio denso caiu entre elas, não de desconforto, de intensidade. Virginia abriu mais a porta. Entra. Erika entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. O apartamento estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da sala. Virginia fechou a porta com cuidado, como se o barulho pudesse assustar alguma verdade prestes a nascer. A hacker tirou o capuz, soltando alguns fios rebeldes sobre o rosto. Tava mais bonita de perto, não por perfeição física, mas pela expressividade crua que nenhuma câmera registra. Você é diferente do que eu imaginei, disse Virginia. Você também, Erika respondeu. Pra melhor, o que é irritante. Virginia soltou um riso nervoso. Por quê? Porque eu vim preparada para ser objetiva. Erika passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar por um instante. E... não tô conseguindo. Virginia sentiu uma onda quente subir do peito. Se serve de consolo, eu também não tô. As duas se aproximaram mais, como se algo invisível puxasse seus corpos. Erika observou o rosto dela com atenção cirúrgica. Segurei sua versão digital por semanas, disse. E ainda assim, isso aqui é mais difícil. Para você? Virginia ergueu uma sobrancelha. Para qualquer pessoa que sente alguma coisa. Erika respondeu firme. Virginia respirou fundo, tocada pela sinceridade vibrante. Eu sei. Como? Erika perguntou. Porque, apesar de todo o jogo, você sempre me tratou como alguém que precisava ser cuidada, não controlada. Erika tremeu sutilmente no canto do lábio. Eu não esperava sentir isso, confessou. Eu também não. Ficaram assim por alguns segundos. 2 mulheres que sempre viveram entre máscaras, agora nuas de defesas, encarando o que realmente estava acontecendo. Virginia falou primeiro. O que você quer agora, Erika? A hacker aproximou o rosto, sua voz tão baixa que parecia um segredo.
Quero saber como é te olhar sem tela. Virgínia sorriu com um brilho tímido e ousado ao mesmo tempo. Então, olha. Érica levantou a mão, encostando-a no rosto de Virgínia pela primeira vez. Um toque quente, humano, delicado. O mundo pareceu se contrair para caber naqueles dois corpos. Virgínia fechou os olhos por um instante, como se aquele gesto fosse mais íntimo que qualquer confissão escrita. Você é real, Érica sussurrou. Eu sou. Desculpa por isso. Virgínia sorriu também. Não peça desculpas. A proximidade quebrou qualquer distância emocional que ainda existia. Era como se duas versões escondidas de si mesmas, que sobreviveram em silêncio, finalmente tivessem encontrado lar no corpo da outra. Érica deu um passo à frente. Antes que qualquer coisa aconteça, eu preciso que você saiba. Sua voz ficou séria. Eu nunca usei nada seu contra você. Nunca expus nada. Nunca ameacei de verdade. Se eu tivesse visto algo realmente sensível, eu teria apagado. Virgínia respirou fundo, tocada pela sinceridade vibrante. Eu sei. Como? Érica perguntou. Porque, apesar de todo o jogo, você sempre me tratou como alguém que precisava ser cuidada, não controlada. Érica tremeu sutilmente no canto do lábio. Eu não esperava sentir isso, confessou. Eu também não. Ficaram assim por alguns segundos. Duas mulheres que sempre viveram entre máscaras, agora nuas de defesas, encarando o que realmente estava acontecendo. Virgínia falou primeiro. O que você quer agora, Érica? A hacker aproximou o rosto, sua voz tão baixa que parecia um segredo. Quero saber como é te olhar sem tela. Virgínia sorriu com um brilho tímido e ousado ao mesmo tempo. Então, olha. Érica levantou a mão, encostando-a no rosto de Virgínia pela primeira vez. Um toque quente, humano, delicado. O mundo pareceu se contrair para caber naqueles dois corpos. Virgínia fechou os olhos por um instante, como se aquele gesto fosse mais íntimo que qualquer confissão escrita. Érica sussurrou. Você é real. Érica sorriu de canto. Desculpa por isso. Virgínia sorriu também. Não peça desculpas. A proximidade quebrou qualquer distância emocional que ainda existia. Era como se duas versões escondidas de si mesmas, que sobreviveram em silêncio, finalmente tivessem encontrado lar no corpo da outra. Érica deu um passo à frente. Antes que qualquer coisa aconteça, eu preciso que você saiba. Sua voz ficou séria. Eu nunca usei nada seu contra você. Nunca expus nada. Nunca ameacei de verdade. Se eu tivesse visto algo realmente sensível, eu teria apagado. Virgínia respirou fundo, tocada pela sinceridade vibrante. Eu sei. Érica perguntou. Como? Porque, apesar de todo o jogo, você sempre me tratou como alguém que precisava ser cuidada, não controlada. Érica tremeu sutilmente no canto do lábio. Eu não esperava sentir isso, confessou. Eu também não. Ficaram assim por alguns segundos. Duas mulheres que sempre viveram entre máscaras, agora nuas de defesas, encarando o que realmente estava acontecendo. Virgínia falou primeiro. O que você quer agora? A hacker aproximou o rosto, sua voz tão baixa que parecia um segredo. Quero saber como é te olhar sem tela. Virgínia sorriu com um brilho tímido e ousado ao mesmo tempo. Então, olha. Érica levantou a mão, encostando-a no rosto de Virgínia pela primeira vez. Um toque quente, humano, delicado. O mundo pareceu se contrair para caber naqueles dois corpos. Érica inclinou-se, e o espaço entre elas simplesmente desapareceu. O beijo veio lento, carregado, cheio de hesitação bonita e desejo contido. Não era um gesto de urgência, era uma troca de verdades, uma fusão de tempos vividos escondidos. Quando se afastaram, ainda com as testas encostadas, Virgínia sussurrou. Isso é real demais. Eu sei, Érica respondeu, a respiração acelerada. Assustador demais para você? Virgínia abriu os olhos. Não, libertador demais. Érica sorriu,
sorriso que não tinha ironia, nem controle, nem fachada. Então, o que acontece agora? Virgínia segurou a mão dela. Agora, a gente para de se esconder. Érica entrelaçou os dedos nela. Mesmo que doa? Sobretudo se doer. Porque, dessa vez, eu quero escolher alguém que escolhe de volta. Érica fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase ativasse todos os sistemas internos. Então, eu escolho você. Virgínia sorriu, com lágrimas quentes acumulando nos cantos dos olhos. E eu escolho você. As duas se abraçaram não como recompensa do jogo, mas como promessa de um começo que não dependia mais de segredos, código ou controle. Quando se separaram, Érica encostou a testa na dela e disse: Isso foi a última instrução. A partir daqui, a gente escreve juntas. E Virgínia respondeu: Finalmente. E assim, no fim do jogo, as duas descobriram que o maior hack não foi invadir sistemas, foi invadir o coração uma da outra. Se essa história te tocou, te emocionou e te deixou querendo mais histórias como essa, inscreva-se agora no canal Contos Sáficos, deixe seu comentário dizendo quais personagens você quer ver nas próximas histórias e compartilhe esse vídeo com outras mulheres que amam romances intensos entre mulheres.